Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos para a nossa aula de número 16, a arte de negociar. Então, nós tivemos 15 aulas ao vivo já. Essa 16ª, como eu vou estar fora na próxima semana viajando, da outra vez que eu viajei até eu consegui fazer aula lá em São Paulo, dessa vez eu não vou conseguir. Então, claro, para não desonrar aqui o nosso compromisso, a gente está fazendo a transmissão dessa aula aqui, beleza? Então, essa é uma aula, assim, fundamental e uma das que, enquanto fui preparando, eu vi que, sem dúvida, é uma das maiores necessidades dos designers, dos profissionais de mercado criativo. No geral, vendas, comercial, etc., é um assunto que interessa muito designers, né? Porque designers são profissionais mais criativos ou que dominam mais as ferramentas e tem muita dificuldade de lidar com questões de negócio, com questões de preço, cliente, negociação e assim por diante. E o nosso mercado, ele é um mercado cada vez mais competitivo. Hoje, qualquer pessoa aí pode pegar um notebook usado, um notebook velho que tem e começar a vender serviços de design. Não vou entrar aí no mérito se é bom, se funciona ou não, mas fato é que a barreira de entrada é muito baixa. Talvez você mesmo tenha começado assim, brincando, descobrindo aí sozinho uma coisa e outra, e a coisa foi ganhando proporção, tamanho, e se tornou sua profissão. E é cada vez mais difícil você ter sucesso profissional com design ou com algum setor criativo, sendo apenas talentoso, ou sabendo apenas as ferramentas e aparatos técnicos de como fazer um projeto. Então, uma das maneiras de se destacar nesse mercado hoje muito competitivo e também um pouco poluído, né? Com muitas ofertas ruins, ofertas baixas e tudo mais. Uma das formas dessa diferenciação é o processo comercial e é saber negociar, vender um projeto, certo? Eu espero que a câmera esteja focada, eu tô com a sensação que ela não tá. Então, saber vender, saber conduzir um processo comercial é um ponto importante e também saber se comunicar, saber apresentar bem o seu serviço de uma forma que se comunique, que agrade a pessoa que está vendo. Então, não usar uma linguagem técnica, não usar uma linguagem de designer, mas de alguém que não entende e quer comprar ou precisa comprar um projeto de design. Então, todo o posicionamento, todo o trabalho de branding que vocês se esforçam em fazer, o Arthur conversou isso com vocês na aula número 15, né, na última, ele também se concretiza no processo comercial. Então, a forma de você ofertar, os benefícios que você mostra que essa pessoa vai ter, os resultados, isso faz muito mais diferença do que as questões técnicas, ou querer apresentar questões técnicas para os clientes. Então, é o seu trabalho, você designer, você empreendedor, você empresário na área, é o seu trabalho destacar os valores do seu trabalho, os diferenciais do seu trabalho, os resultados que esse cliente vai ter com o seu projeto. É o seu trabalho destacar isso. Porque, no geral, o cliente ele quer saber apenas de duas coisas, né? Cara, você entrega isso e quanto custa? No geral, as mensagens que eu recebo de leads que não são muito adequados, né, com o nosso perfil, é mensagem no WhatsApp assim: Ei, Thiago, tudo bem? Cara, vocês fazem identidade visual, né? Quanto que custa? É assim a conversa da maioria dos clientes, não é? Para mim, não é diferente. A maioria dos leads chegam interessados apenas nisso. E o seu trabalho é conseguir mostrar para ela que o preço é um detalhe dentro desse processo. Mas não é o mais importante. Ainda que quem vai pagar, no geral, vai visar muito isso. E principalmente quando você está começando ou está tentando engrenar aí o seu trabalho e não atende clientes, tipo empresas maiores, não atende cases maiores. Então é natural que as pessoas balizem muito pelo preço. Então, nesse mercado muito concorrido, estabelecer uma relação de confiança e conseguir expor tudo isso é fundamental. E é claro que os clientes têm muito mais inclinação para contratar profissionais que saibam comunicar isso
que mostrem que têm atenção nos detalhes, que entendem as necessidades que ele está passando e que vão conseguir fazer uma entrega adequada para aquilo que ele precisa. É claro, os clientes eles têm uma inclinação, uma probabilidade muito maior de escolher esse tipo de profissional do que escolher alguém que é só muito talentoso. Alguém que domina muito uma ferramenta, por exemplo. Ainda que dominar a ferramenta é fundamental. Então, é natural ter insegurança para vender. E também para negociar. Eu vou mostrar aqui onde a negociação está dentro de um processo de venda. Mas é natural a insegurança, é natural o medo, não saber fazer, tremer na base. Até numa das últimas aulas que eu estava fazendo aqui, esqueci o nome, acho que foi a Daphne, não me recordo agora, falou assim: Thiago, eu fui aqui num evento na minha cidade, apresentei o meu trabalho, fiz um pitch ali de vendas e 2 pessoas já me procuraram para, enfim, de poder ver um projeto e tal, e eu tô tremendo até agora, mas eu fui lá e enfrentei, mesmo com medo. Porque, é claro, existem pessoas que naturalmente vão conseguir conversar, desenrolar, negociar melhor. Existem pessoas, sim, que naturalmente vão conseguir fazer isso. Mas 95% dos casos, não. Só que isso é treinável. Isso é uma coisa que você consegue aprender. Então, não desanime, tá? Não precisa desanimar ou falar: nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu nunca vou conseguir vender um projeto de tanto, eu nunca vou conseguir atender tal tipo de cliente. Porque você vai aprendendo com o tempo. Você vai entender que o processo de negociação, ele não é uma batalha. Quem tem mais argumentos, quem responde melhor, quem vai ganhar essa queda de braço. Muitas negociações podem ser uma queda de braço, sim, mas não é para ser assim. Não precisa ser assim. E não é o ideal que seja. Muitas vezes a negociação vai ser um processo natural de que a pessoa tem uma necessidade, você tem uma solução e pronto. Vocês vão se unir em prol da resolução desse problema e ambos os lados vão ganhar. É esse o olhar que você tem que ter para a negociação. E não que é uma queda de braço, que é uma disputa entre uma classe e outra, entre uma empresa e outra. Pelo contrário, é para que 2 empresas possam se unir para realizar esse objetivo, para vencer um problema que a empresa está passando e assim por diante. Então, eu estou falando aqui e vou falar especialmente de negociação. Que negociação não é o processo final, né? Não é o ponto final de um processo de venda, mas a negociação está dentro do processo de venda. Então, normalmente, como que acontece esse processo? E aí, dentro da escola para designers, dentro da mentoria, a gente vai trabalhar isso mais detalhado e também cada etapa desse processo. Mas aí, primeiro, é a prospecção da parte de quem está vendendo o serviço ou a chegada do interessado de quem quer contratar o serviço. Então, vai haver um primeiro contato, certo? E aí, qual que é o seu trabalho? Você que está vendendo o serviço ou quer vender o serviço. Depois que essa pessoa chega ou que você chega até ela, vocês precisam realizar um segundo passo, um segundo ponto, que é tanto a descoberta do que essa pessoa precisa, do que ela está passando, e tanto a apresentação das soluções que você tem para ela. Então, e aí esse processo já ajuda muito na negociação, que é você descobrindo o que ela precisa, quais os problemas que ela tem, ou quais os problemas que ela já teve com outras agências ou com outros designers, ou o que ela está passando, o que ela quer comunicar melhor. Você fazendo esse processo de descoberta com perguntas simples, do tipo: quais problemas você quer resolver aí na sua empresa? Quais objetivos vocês têm? Que fase vocês estão passando? Com esse tipo de pergunta, você consegue apresentar o seu trabalho de uma maneira muito mais adequada para aquilo que ela precisa. E aqui eu não estou falando que se a empresa tiver um problema, sei lá do que, de uma coisa que não tem nada a ver com design, que você precisa oferecer uma solução para isso. Mas dentro do que você vende, dentro do que você oferece, você vai, claro que, bater mais ou expressar mais aquilo que ela mais precisa. Então,
esse processo é fundamental. Começou a conversa, você descobre o que ela precisa, o momento que ela está, para conseguir comunicar de uma forma mais adequada a solução que você tem. Isso se dá num processo muito natural, e tem que se dar num processo muito natural. Uma negociação recente que eu fiz, eu achei muito interessante, porque a gente se conheceu num evento presencial, eu e um outro empresário. A gente falou, vamos marcar para a gente poder conversar sobre um possível projeto e tal. Então a gente entrou na reunião online e ele falou, olha, eu vou apresentar aqui a minha empresa, o que a gente está passando, o que a gente tem, e você apresenta a sua empresa e o que vocês têm aí para nos oferecer. Ponto. Ele apresentou, compartilhou a tela lá, depois eu já tinha a nossa apresentação, compartilhei a tela, apresentei, e aí por fim formulei uma proposta com aquilo que era mais adequado para ele. E fomos para a negociação, pronto. É assim que tem que funcionar o processo. Então, é claro que muitos clientes não vão querer fazer uma reunião, não vão dar essa abertura, não vão ter esse espaço. E no começo, tudo bem ser assim, no começo do seu trabalho, da sua carreira. Só que depois você tem que se posicionar de uma maneira que você atraia um cliente mais adequado, um público mais qualificado, que possa pagar mais também pelo seu trabalho e assim por diante. E também ir atrás, né? Ativamente, procurar esses clientes também. Então, primeiro passo, né, num processo de vendas é esse contato e depois a descoberta das necessidades e a apresentação da sua empresa, dos seus trabalhos. E depois aí o processo de venda ele vai variar muito. Tem gente que vai fazer totalmente pelo WhatsApp, tem gente que vai fazer por e-mail, tem gente que vai fazer por videochamada ou presencialmente. Mas o terceiro passo aí é a proposta. É a apresentação de uma proposta comercial. Ou seja, eu vou entregar tal coisa que tem tais benefícios de tal forma e você vai pagar tanto por isso. É isso, tá? A proposta. E aí entra a etapa de negociação. Que a negociação, eu já vou entrar no conceito do que é negociação, mas aí vocês vão negociar para, por fim, chegar num fechamento. Ou para fechar o projeto em si, apertar as mãos, assinar o contrato e começar o projeto, ou para falar, não faz sentido, por isso não vai dar certo, tal, e também encerrar aí o processo de venda. Claro, depois você pode reativar esse contato, você pode procurar ou fazer um downsell, que é vender uma solução mais barata, enfim. Mas, no geral, depois da negociação, tem o fechamento. Então, é a prospecção, a chegada do lead, a descoberta e a apresentação, a proposta comercial, a negociação e o fechamento. No geral, resumindo aqui, de uma forma simples, esse é um processo de venda, tá? E vamos entrar aqui, então, num conceito do que é negociação. A negociação, como eu já disse, ela é uma etapa para concretizar uma venda. E aí é onde duas ou mais pessoas, porque pode estar envolvido uma diretoria, ou pode estar envolvido você e o seu sócio, mas onde duas ou mais pessoas se alinham para chegar em uma parceria que seja positiva para ambos os lados, que seja possível para ambos os lados, ainda que uma corra mais risco ou uma tenha um pouco mais de dificuldade que a outra. Então esse é um conceito de negociação. E aí a negociação, ela não se trata de apenas chegar a um acordo. Tá? Então não é uma coisa onde, por exemplo, num acordo judicial, sei lá, num processo judicial, num acidente de trânsito, no geral, não são os dois lados que são beneficiados. Um já foi prejudicado, ou os dois estão sendo prejudicados, sei lá. A coisa não tá legal, e aí tenta-se fazer um acordo para resolver isso de uma maneira amigável ou não também. Negociação não é um processo judicial. Não é uma coisa onde, por exemplo, vocês vão fazer o projeto, fechou. Só que aí o cliente sai satisfeito, por exemplo, pelo preço que ele vai pagar, e você já sai insatisfeito. Você já sai falando assim, nossa, não devia ter fechado o projeto. Isso não é negociação. Porque vocês não chegaram em algo agradável, bom para ambos. A negociação é uma parceria.
É assim que tem que ser vista, certo? E eu tive aqui, pensando ainda no conceito de negociação, recentemente eu tive uma aula assim, com um cliente, um possível cliente, na verdade, né? A gente ainda não fechou. Mas ele me ligou, falou assim, Thiago, a gente está com essa dificuldade aqui na empresa, já tentei essa solução e não deu certo. Então, olha, ele chegou já apresentando o problema, falando o que ele tentou e falando o que ele precisava. Eu falei, cara, entendi, perfeito, eu concordo, isso aqui, aquilo lá, tal, tal, tal. E ele falou assim, então, me apresenta uma proposta. E aí no telefone ele me falou assim, ele falou, me fala o que você pode entregar, os benefícios que eu vou ter com isso, os resultados que esse projeto pode me trazer, como você entrega e quanto custa. Ele falou isso para mim no telefone. Eu falei, beleza, pode deixar. Mas no fundo ele me deu uma aula de negociação, ou uma aula de proposta comercial que vai chegar na negociação, né? Porque ele me falou, é isso que a gente precisa fazer. Apresentar, olha, os cases que nós já tivemos aqui, como nós resolvemos esse problema em outra empresa, quais são os benefícios dele fechar com a gente e não com outra empresa, quais os benefícios e resultados que a empresa dele vai ter fazendo esse projeto com a gente, quanto ele vai pagar e como ele vai pagar, e como que funciona a entrega desse projeto, o que a gente faz, o que a gente não faz e assim por diante. Então, olha, no fundo é isso, esse é o caminho. E a gente vai melhorando esse processo de venda e de negociação, a gente vai refinando ele e assim por diante. Hoje aqui, por exemplo, eu tenho várias apresentações comerciais da minha empresa, do Estúdio Audácia. Então, por exemplo, se o cliente ele veio querendo um site institucional, ali a gente tem que apresentar uma proposta para ele que esteja mais alinhada com isso, mostrando os benefícios, as coisas de um site. E eu posso também apresentar outras coisas, mas focado no site. Ou alguém que vem e não sabe o que ela quer. Ela quer fazer um projeto, ela tem uma noção do que ela precisa, mas ela não sabe mesmo. Então eu vou usar outra apresentação comercial, onde eu vou apresentar outros dados, enfim. Ou alguém que já nos conhece, já sabe o que a gente faz e só quer o projeto mesmo. Então eu vou pular grande parte dessa conversa e já partir direto para a venda. Então a gente vai trabalhar algumas propostas apresentações comerciais também de acordo com o público, com a necessidade do público. E quando a gente pensa então nos materiais comerciais, eles são um grande segredo para melhorar a negociação e para já antecipar vários problemas. Um parênteses aqui. Essa aula é sobre negociação. E é para você usar isso quando você precisar. Só que no mundo ideal, ou num processo de vendas muito forte, muito refinado, a negociação ela nem precisa existir. Nem precisa. Muitas vezes, na maioria das vezes, ela vai existir. Só que esse processo pode ser muito reduzido. Eu me lembro recentemente, uma mentoria que eu vendi, a gente estava na reunião, fizemos a chamada, eu apresentei a mentoria, a gente tem uma apresentação toda lá bonitinha, tal, bem feita. Falei o preço e ele falou, cara, beleza, eu vou querer os 6 meses ali, vamos fechar. A gente nem teve negociação, a gente apresentou e fechou. Mas claro que no geral as dúvidas vão aparecer, vai ter que negociar a forma de pagamento. E nisso existem aí armas secretas que vão ajudar muito no processo de negociação. Não só ajudar você, mas ajudar também o seu cliente a entender o que você entrega. Muitas vezes a negociação ela se estende, ou o cliente ele pergunta 1 milhão de coisas, o cliente acha que está caro, ou o cliente ele não quer uma parte do projeto, porque o designer não conseguiu explicar o que é isso. O cliente ele não entendeu o que é branding, ele não vai querer comprar. O cliente não entendeu para que serve a parte do conceito da identidade visual, por isso ele não vai querer comprar. E isso que dificulta um fechamento, isso que dificulta uma negociação. Quando a pessoa não vê valor naquilo, ela não vai querer pagar por aquilo.
Por exemplo, eu sou um cara que gosto de alguns esportes, assim. Mas um esporte que eu não ligo muito, por exemplo, é, sei lá, golfe. Golfe é um esporte que, assim, eu não entendo nada, nunca assisti, não me interesso. Se alguém quiser tentar me vender uma aula de golfe, por exemplo, ou um evento de golfe, olha, essa pessoa vai ter muito trabalho. E talvez não consiga vender. Porque aquilo não me interessa. Eu não quero saber daquilo. Mas vamos supor que eu queira mais ou menos. Eu gosto um pouquinho, quero conhecer mais. Como que esse vendedor facilita a venda? Me apresentando benefícios de jogar golfe. Por exemplo, Thiago, cara, aqui a gente tem um clube de golfe. E lá são muitos empresários que jogam golfe, cara. Então você vai ter lá aula com mais 5 pessoas que são 5 empresários de alto nível. E você pode fazer networking com esses caras, talvez esses caras se tornar um possível cliente da sua empresa. Então aqui você vê que ele não tem o benefício, sei lá, gasto calórico de um jogo de golfe. Ou sei lá, cara, eu nunca joguei golfe. Não, o cara ele foi naquilo que, olha, vai me pegar, que é, olha, você pode fazer networking e vender para esses companheiros de sala seu. Então, você tem essa missão, esse trabalho de conscientizar e aumentar o nível de consciência do quanto o seu cliente precisa do seu trabalho. E o que ajuda muito nesse processo, essa grande arma secreta que eu falei, são os materiais comerciais, que é uma apresentação comercial, que é um PDF, um site, onde você vai apresentar essa tela ali para o cliente e vai mostrar o que você tem, mostrar cases, mostrar números, mostrar... Por exemplo, eu comecei essa aula gerando uma problematização para vocês. Eu falei, olha, o mercado está competitivo, é difícil você ter sucesso só sendo talentoso. Então eu comecei problematizando. Eu falei, e uma forma de você se destacar nisso aqui, nesse mercado competitivo, é dominar a arte de negociar. Então, olha, eu despertei ainda mais interesse em você assistir essa aula inteira. E é isso que uma apresentação comercial deve fazer no cliente. É despertar nele esse interesse. E depois outros pontos que eu já vou comentar. Então, a apresentação comercial é um desses materiais. O portfólio é outro desses materiais. E um portfólio não com questões técnicas ou só mostrando um monte de arte. Mas o designer, isso é uma coisa interessante. Designer tem que aprender a fazer um portfólio mais inteligente. Um portfólio que o cliente goste de ver. Que o cliente gere valor para o cliente. Aumente nele a consciência de que ele precisa contratar esse serviço, comprar esse produto. Um portfólio mais para o cliente do que para outros designers. Depois, um site também é importante. E a proposta comercial, que aí a proposta é onde você vai apresentar mesmo o projeto que você vai fazer e quanto custa, como vocês vão fechar isso aí. Então, são alguns desses materiais. E são eles que tornam tangíveis, ou seja, são eles que tornam concreto aquilo que você está falando. Então, por exemplo, uma história que me vem à cabeça agora, um cliente que a gente foi fechar, e ele não queria fechar por ser agência. Tinha dificuldade, isso no geral é comum, muito preconceito com agências. Então, no processo de venda, e você pode ter isso em PDF, na apresentação, olha, nós não somos uma agência comum. Nós prezamos por um bom atendimento, nós temos gerenciamento de projetos, a gente não perde prazo. Porque são coisas que você pode mostrar isso com um print, você pode mostrar o sistema que vocês usam, ou o processo como que é, olha, solicita arte, a pessoa pega, mostrar como que é esse processo. Por quê? Isso torna concreto aquilo que você está falando. Então, às vezes, você só falar, olha, a gente não perde prazo. Às vezes não vai passar tanta credibilidade para o cliente. Só que quando você mostra isso na prática, por exemplo, olha, você mostra um print do contrato, prazo de entrega, sei lá, 10 de janeiro. Nós entregamos dia 20 de dezembro. Isso comprova que você não perde prazo. Entende?
Ou a pessoa respondeu ali, você respondeu em 2 minutos a dúvida do cliente. Isso mostra que o seu atendimento funciona. Então, na apresentação comercial, na proposta, você precisa tangibilizar isso. Tangibilizar também números, por exemplo. Olha, já atendemos mais de tantos clientes. Esse cliente teve X resultado e assim por diante. Então, primeiro que esses documentos eles podem cumprir uma função básica, que é alinhar as expectativas, demonstrar o seu comprometimento, entregar um trabalho de qualidade. Mas ele também traz efeitos secundários, que é mostrar o seu profissionalismo, antecipar objeções, eu já vou falar sobre isso, inspirar confiança no seu cliente, apresentar o projeto de forma clara e estruturada, mostrar os benefícios e resultados que esse projeto vai trazer, mostrar que você tem compreensão do problema que esse cliente tem. Então, em vez de ficar perdido na hora da chamada, você segue um caminho claro. Em vez do cliente descobrir as coisas no meio, de surpresa, ou falar que ele achava que não era assim, você já alinha as expectativas desde o começo. Às vezes o cliente não viu valor no que você está fazendo, ele está achando caro. Você consegue ajustar essa percepção de valor durante a apresentação comercial. E tantos outros benefícios, por exemplo, se você vai cobrar um projeto mais caro, se você vai vender para empresas que podem pagar mais caro, você precisa mostrar nesse processo que o seu projeto é feito de maneira individual, que você vai dar muita atenção para eles, que vocês fazem um trabalho diferente e assim por diante. Então, você precisa dedicar tempo para fazer esses materiais. E não que você precise parar sua vida ou só começar a prospectar depois que tudo isso estiver pronto. Não é assim também. Não precisa ser extremista nesse ponto. Mas você vai ver o quanto isso vai facilitar o seu processo de venda. Desculpa aí, fez barulho. Você vai ver que isso vai facilitar em muito o seu trabalho. Então, continue fazendo, não pare por conta disso, mas dedique aí 30 minutos, que for do seu dia, para trabalhar nisso. Conhecer melhor o seu público, listar o que é importante para ele e falar disso na apresentação e assim por diante. Então aqui eu vou trabalhar algumas ideias do que você pode colocar numa apresentação comercial. A apresentação comercial é o primeiro documento. Nele, você não precisa necessariamente, e não é a ideia aqui, que você coloque o preço, quanto que custa. Mas é que tem uma finalização só, olha, é isso que nós fazemos. E aí você vai escutar do seu cliente, legal, eu gostei disso, aquilo eu não entendi, aquilo outro, eu quero saber mais e assim por diante. Nessa apresentação comercial, você pode começar, com uma mensagem que fale diretamente com aquilo que é mais importante para o seu cliente. Por exemplo, no da Audácia, a capa da apresentação é negócios únicos exigem um olhar único. Porque a gente sabe que para o cliente é importante ele receber essa atenção, ele sabe que, olha, a gente não é uma agência que atende 30 projetos ao mesmo tempo. Mas a gente olha com atenção para você. A gente vai fazer uma imersão na marca. A gente vai se dedicar de verdade em fazer esse projeto acontecer. Depois, você pode falar sobre benefícios diretos para o cliente. Antes de falar até sobre vocês. Então, por exemplo, depois a nossa chega assim. Aí isso para os alunos da escola, da mentoria, a gente abre aqui. Não vai dar para a gente colocar nessa aula. Mas depois a gente coloca, olha, a gente usa também essa ideia do mercado competitivo. O mercado está muito competitivo e cada vez mais as marcas precisam se destacar. Precisam estar bem posicionadas e assim por diante. Depois a gente fala da gente. Somos especialistas em trazer o seu melhor para o mundo. Então eu falo da minha empresa falando da empresa dele. Nós somos especialistas, mas não especialista em identidade visual, tanto faz. Mas eu sou especialista em trazer o seu melhor para o mundo, em comunicar aquilo que você tem de melhor. E aí o cliente fala, caramba, é isso que eu preciso.
Eu não consigo expressar o quanto minha empresa é boa. Eu não consigo expressar o quanto o meu produto é bom. Nós estamos aqui para isso. Depois, você pode colocar cases que você já fez, né? Um pequeno portfólio ali. Uma tela que é muito interessante e que ajuda muito é uma tela com a sua empresa e com as outras empresas. Então, por exemplo, com o Estúdio Audácia, atendimento personalizado, projeto de alta qualidade e assim por diante. A gente vai colocando pontos de diferencial nosso. E aqui, do outro lado, a gente coloca, por exemplo, isso aqui você coloca um ícone verde de check e aqui você coloca um X vermelho. E aí você fala, olha, com as outras empresas, atendimento ruim, sei lá, e outros pontos que você sabe que as agências fazem e o cliente não gosta, né? Esse é uma coisa que ajuda muito, tá, na apresentação comercial. E depois você pode colocar um cronograma do projeto, ou você pode colocar uma tela com benefícios funcionais, benefícios emocionais que essa pessoa ganha com o projeto de vocês e assim por diante, tá? Também a experiência que vocês têm ou os números que vocês têm e também um case um pouco mais detalhado. Então, em vez de você colocar um monte de imagenzinha lá de portfólio que você fez, mostra um projeto um pouco mais detalhado. Olha, a gente fez esse processo aqui, depois a gente fez aquilo lá, a gente alinhou isso aqui e por fim ficou pronto assim e o resultado é esse, antes era assim, agora é assado. Pronto. Então isso brilha os olhos da pessoa. Se você vende site ou landing page, fala, olha, antes o nosso cliente aparecia em quinto no Google. Depois que a gente fez o site, otimizou, colocou lá o SEO, ele está em primeiro. Cara, isso é um resultado incontestável, está ali na frente dele. Tá? Então, usar e abusar dessas coisas mesmo, porque no fundo é isso que o cliente quer. E nisso você tem que usar muita comunicação, não só o design, não só o visual, isso também, mas também usar de texto, de copy, né? E de coisas que você sabe que é importante para o seu cliente. Então usar igual, vocês conseguem pegar muita referência isso em landing pages ou em páginas assim na internet, que tem diversos tipos de bloco, diversos tipos de formatação de conteúdo para ir já antecipando as objeções que o cliente pode ter. Então, por exemplo, uma coisa que o cliente sempre pergunta, e se eu não gostar do projeto? É uma coisa que o cliente sempre fala, e se eu não gostar, você faz outro, eu posso pedir alteração? Como que você pode antecipar isso na apresentação comercial? Você pode colocar, olha, 99, sei lá quantos %, de aprovação em projetos. Igual, gente, olha, em todo esse tempo de trabalho, a gente está agora, eu já estou no mercado desde 2009, e a Audácia, ela existe nesse formato, essa empresa já desde 2021, né? 2021 para 2022. De lá para cá, teve uma identidade visual que o cliente falou, não era bem isso que eu queria, precisava ajustar para ser assim. A gente foi lá, ajustou, tal e boa. Do mais, todos os projetos a gente teve aprovação muito tranquilamente. Então eu posso colocar, olha, aqui 98% de aprovação de projetos. Ou posso colocar depoimentos dos clientes. E assim por diante. Então nisso a gente pode ir antecipando essas questões. E isso na apresentação comercial, né? Já na proposta comercial, aí você precisa ser mais específico nas entregas que você vai fazer. No que ele vai receber de prático, se vocês combinaram um volume específico de entrega, se vocês combinaram um ponto específico do projeto. Então, quando a gente vende um site, por exemplo, eu coloco que a gente entrega um painel administrativo para a pessoa fazer as atualizações no site e que ela recebe tutoriais em vídeo para saber como atualizar o site dela. Então, isso eu já mostro na proposta comercial. Aí ela não vai E aí eu falo também que a gente tem um tempo em que depois desse tempo ela ainda pode pedir alguma alteração, se tiver algum problema e tal. Então, os nossos clientes de site, eles não nos perguntam, mas e como que eu faço para atualizar? Porque ele já sabe que é assim. Eu já deixo claro que a gente não vende, sei lá,
Eu não posso pagar, sei lá, R$200 por mês e você ir atualizando quando eu precisar? Não, a gente não faz isso. Então, na proposta, eu já deixo isso alinhado com o cliente. E aí eu já vou me aprofundar na ideia do porquê que isso é importante. Mas agora a gente vai entrar aqui num ponto, e aí vocês coloquem nos comentários, tá? Se até que vocês estão captando bem, se está fazendo sentido. Podem deixar dúvidas aí também, que depois a gente vai respondendo no grupo do WhatsApp lá para vocês. E se você não está inscrito aí no nosso grupo do WhatsApp, o link está aqui na descrição desse vídeo, dessa aula. E também lá no grupo da escola, da mentoria, a gente pode ir respondendo. Então, vai colocando aí. E agora a gente vai partir para um aspecto mais prático, com 7 pontos aqui que eu acredito que são importantes para você melhorar o processo de negociação. Uma coisa interessante, e um primeiro ponto aqui comece cobrando mais caro. Ou apresente uma solução mais cara para melhorar a percepção de valor. Tem um caso, isso faz quase 2 anos já. Mas um amigo me mandou um contato, falou assim, olha, ela está precisando de marca e site, só que ela só tem R$1.200. Eu falei assim, cara, R$1.200, nossa, a gente não faz nem a logo, nem nada, né? Mas beleza, vamos conversar. A gente foi para a apresentação para a reunião com ela, perguntei o que ela precisava, os momentos que eles estavam, tal. E eu já fui apresentar o projeto na hora. Isso é uma coisa, tá? Às vezes você não precisa fazer 2 reuniões. Você pode fazer um pouco dessa análise no WhatsApp ou por ligação de áudio e depois só fazer uma reunião para apresentar o projeto direto. Também às vezes antecipa aí o problema. Às vezes a pessoa é muito corrida, você é muito corrido, não tem tempo. Então isso otimiza o processo de venda. E aí eu fui para a reunião com ela, apresentei a nossa empresa, o que a gente fazia. Eu falei, olha, pra gente hoje fazer na época, né, quase 2 anos atrás, pra gente fazer uma identidade visual completa, com um manual de marca, essas elementações, tal, e pra gente fazer um site institucional completo, custa R$10.000. E ela falou assim, nossa. Tipo assim, a cara dela foi assim, você já sabe que a gente só pode gastar 1.200. E aí eu apresentei isso pra ela, já sabendo que ela não ia comprar. Mas eu falei, olha, só que, como eu sei que isso tá fora pra vocês hoje, a gente pode fazer a marca, a logo, só mais sem toda a alimentação e tal, a gente faz a logo e um site com algumas páginas, por 5.000. E ela fez tipo assim, caramba, tipo, como se ela pudesse pagar 5.000, né? Mas, cara, olha, foi metade do preço para uma entrega que na percepção dela nem mudou muita coisa. E aí, por fim, ela falou, Thiago, muito legal, mas a gente não tem como pagar. Aí eu falei assim, e se a gente não fizer um site institucional completo, mas a gente fazer só uma página única, uma landing page, e a gente fecha R$4.000, sei lá, 3.800, 3.600, alguma coisa assim. Eu falei, e aí a gente flexibiliza esse pagamento. Você pode pagar no cartão de crédito, ou você pode pagar uma entrada e depois em 30 dias, por exemplo. E aí foi, pensou tal, e a gente fechou o projeto. Então, olha, ela chegou falando que tinha 1.200 para pagar. E eu vendi um negócio de quase 4.000, ou de R$4.000 para ela. Entende? Só com esse processo de ancoragem. De colocar jogando um preço do que realmente era o nosso projeto. E não dando desconto, mas diminuindo a entrega. E quando você começa cobrando mais caro, você aumenta a percepção de valor, você mostra, olha, realmente é uma empresa séria. É uma empresa que, olha, a gente entrega o que a gente está falando, então vai ter o seu preço. Então esse é um ponto interessante na negociação. E aí tem essa percepção, né, que é igual o pipoca de cinema, que tem lá o P, M e G. Então o P, sei lá, custa 10 reais, a M custa 12 e a G custa 15. Então a percepção do P para o G, a pessoa fala, não,
10 para 12 reais, eu vou pegar a média. Mas já de 12 para 15 ou 12 para 14, eu vou levar a grande já. Então, é uma percepção mesmo, é um sentido emocional da coisa, de que é uma percepção de que aquilo fica mais barato. E ela nem comeria a pipoca G, só que ela vai comprar porque compensa o preço. Então, por exemplo, quando eu quero agregar valor, ou quero conseguir cobrar mais caro num projeto, eu embuto uma entrega ali. Então, a pessoa que é só um site que seria 10 mil reais. Olha, mas a gente pode fazer uma KV, uma Keyvisual, ou a gente pode fazer uma apresentação comercial para vocês, tá? A gente cobra 12. Então, eu agrego 2 mil reais, cobro 2 mil reais a mais por uma entrega, e na percepção para ele, entre 10 e 12 mil, para eu ter isso a mais de benefício, beleza, eu vou comprar junto. Então, isso é uma coisa que ajuda muito na negociação. E também, dependendo aí da sua ideia e tal, a gente aqui não gosta da ideia de dar desconto na prestação de serviço. Mas quando você cobra também com uma margem maior, você consegue negociar e chegar num preço que seja adequado ainda para você. Porque se você já cobra um preço que está no limite, e se esse cara chorar, ele falar que ele só fecha se você der um desconto, tal, beleza. O ideal é que você não feche. Mas às vezes você precisa ou não tem o que fazer, você é prejudicado. Então, isso é um ponto importante. Segundo ponto prático aqui. Evite desconto, mas mude a entrega ou a forma de pagamento. Essa semana, a gente estava negociando uma mentoria. E aí, a gente fez toda a apresentação, o cara queria muito e tal. E quando chegou no preço, a gente soltou o preço e ele falou, cara, perfeito, excelente, muito legal. Só que esse preço tá acima do que eu posso pagar. Aí eu falei pra ele assim, cara, beleza. Se a gente fosse parcelar isso aqui, era um projeto de 3 meses. Se a gente fosse dividir isso aqui em 3 pagamentos, ou numa mensalidade, quanto você poderia pagar nessa mensalidade? Ele falou, cara, eu poderia pagar tanto. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, a gente faz 4 meses, você paga isso que você quer pagar, que você pode pagar, em vez de fazer 3, a gente faz 4 meses, você me paga 4 parcelas desse preço que você falou. E ia ficar o mesmo preço do que a gente cobraria, só que a gente ganharia uma parcela. E ele pagaria um preço que ele estava mais dentro para ele. Então pronto. Eu não precisei dar desconto, eu não precisei inventar uma história, eu só adequei para aquilo que ele queria pagar, ou podia pagar, né? Nunca se sabe. Da mesma forma, você vai vender uma identidade visual, poxa, mas é muito caro isso para mim. Bom, e se a gente você fizer uma entrada e pagar o resto no cartão? Ou, olha, fala para mim quanto você pode gastar, a gente pode diminuir a entrega, ou a gente pode fazer um projeto diferente, e assim por diante. Terceiro ponto, antecipe as objeções. O pessoal sempre fala por aí, né, como quebrar objeções. Mas eu acho isso um pouco ruim. Porque quebrar é um atrito, né? Quebrar é uma disputa e às vezes o cara tem uma opinião e esse cara tem uma opinião forte, ele não vai mudar de opinião e a coisa vai ficar um clima não muito agradável. Ou você vai ficar nervoso, não vai conseguir explicar para ele direito, ou ele não vai querer entender. Então, mais do que quebrar a objeção, você precisa antecipar as objeções. Cara, você já sabe que o cliente vai falar que ele acha que está caro. Então, antecipa isso, mostrando para ele antes que isso não está caro. Ou que isso pode ser flexibilizado. Ou que é uma entrega de valor, é uma entrega, olha, isso aqui tem um benefício muito alto, por isso que tem esse preço diferente. Uma coisa que eu uso nas ligações, nas chamadas, olha, nós não vamos ser o preço mais barato. Você está conversando com outros designers, outras agências, a gente não vai ser o mais barato. Mas eu te garanto que a nossa qualidade é muito diferente. O nosso atendimento é diferente. E assim por diante. Então eu já estou mostrando, eu já estou colocando, cara, não espere que você vai ter o orçamento mais barato do que você está procurando aí. Então eu já mostro para ele que eu não sou qualquer um. Lá eles podem até brigar por preço. Eu não brigo por preço não, porque eu sei o valor do nosso trabalho. Então, tem argumentos de apoio.
Ou seja, dúvidas que os clientes sempre têm. Já antecipa isso na apresentação comercial. Alterações na logo, manutenção do site, prazos, são coisas que os clientes sempre querem saber. Então já comunica isso antes. E também aí tem um ponto sobre o domínio que você tem daquilo que você está fazendo. Esses dias na mentoria, eu e o Arthur fomos fazer um exercício. O Arthur não vende projeto, não é comercial. Só que a gente foi fazer uma espécie de simulação, onde eu era um cliente e o Arthur estava me vendendo um projeto dele. E o Arthur, que não é vendedor, conseguiu responder e contornar tudo que precisava ali. Porque ele domina muito o processo, ele conhece muito o público, conhece muito o produto, né, o serviço que a gente entrega. Então isso já é um facilitador imenso, certo? E também, mas claro, você antecipa as objeções, mas saiba também quebrá-las. Porque numa possível objeção, né, uma barreira que o cara vai colocar ali no processo de compra, você precisa saber responder. Então, cara, eu entendi, mas eu acho que eu não preciso disso agora. E aí, o que você vai falar? Você pode falar, olha, por que você acha que você não precisa? E assim por diante. Essa semana, uma vendedora me ligou e conseguiu me vender o curso que ela queria. Porque ela me ligou para fazer a renovação de uma assinatura que eu tinha cancelado. E aí eu falei, olha, eu não quero assinar, não quero continuar mesmo. Ela falou, por que você não quer continuar? Eu falei, olha, eu usei muito pouco a plataforma e hoje eu tô estudando outras coisas, assim, tipo, esses assuntos tal são um pouco iniciantes, tal, para mim não faz muito sentido. E aí eu falei uma coisa que eu não devia ter falado. Eu falei, hoje eu já tenho 14 pessoas no meu time, então eu tô estudando outros assuntos. Ela falou assim, bom, então, para você não faz sentido. Mas não tem pessoas no seu time que podem estudar isso aqui e melhorar profissionalmente, etc, etc. Eu falei, putz, verdade. Eu não preciso estudar isso aí, mas tem muita gente no meu time que precisa. Eu falei, bom, mas eles podem acessar o mesmo e-mail, mais de uma pessoa acessar a plataforma? Ela falou, pode. Eu falei, então beleza, então tá comprado. E fechei. Então, olha, ela sabia ali responder essa objeção. Eu podia falar, e acontece muito isso. Então, eu não uso não, porque pra mim não faz sentido. A pessoa, entendi. Bom, tá bom então, obrigado. Poxa, obrigado, né? Às vezes fala, é que eu não quero incomodar e tal. Só que aí tem uma questão de mentalidade de venda, que é vender um produto ou um serviço não é ser chato ou querer empurrar goela abaixo da pessoa uma coisa que ela não precisa comprar. Mas vender é entregar uma solução que essa pessoa precisa. É entregar algo que você sabe que vai melhorar a vida dessa pessoa. Isso é vender. Isso muda tudo nesse processo. Quarto ponto. Aprenda a jogar a pessoa contra a parede. De forma muito educada e de forma muito tranquila. Mas aprenda a jogar ela contra a parede. Eu estava negociando último mês, né, agora em junho, um projeto de branding, marca e site. E o cara falou assim, cara, marca e site a gente precisa. Branding eu não vou fechar, porque é muito caro e pra gente não vai resolver. Eu falei, cara, mas por que você acha isso, né? Enfim, conversando com ele, perguntando. E ele falou assim, Thiago, ninguém conhece o nosso público tanto quanto a gente. É um negócio local, né? É uma empresa ali que vai atender a região. Que atende a região. E ele falou assim, ninguém conhece o pessoal aqui tão bem quanto a gente. Então eu não preciso que vocês venham estudar o meu público. Eu já conheço. E aí eu falei assim pra ele. Aí eu joguei ele contra a parede. Eu falei assim, cara, beleza. Vocês, eu não tenho dúvida. Com certeza, vocês são as pessoas que mais conhecem o público de vocês. Mas e se você for contratar um social media? Ele vai saber quais palavras ele deve usar? Se você contratar um social media para fazer a pauta de conteúdo para postar aí no perfil da sua empresa, ele vai saber quais são as dores? Ele vai saber o que é melhor ele comunicar? Ele falou assim, não. Eu falei, então o nosso trabalho é tirar da sua cabeça tudo isso, é analisar o mercado. Eu
fazer com mais profundidade aquilo que vocês não estão conseguindo fazer e estruturar isso para que qualquer pessoa consiga usar esse material. Senão, você vai contratar uma social media, você vai ficar 1 ano treinando ela e não vai estar satisfeito. Você vai contratar um vendedor, esse cara não vai saber vender o seu produto. Você vai contratar um atendente, uma secretária, ela não vai conhecer o seu público. E você vai ter que fazer esse treinamento 1 milhão de vezes e não vai ficar satisfeito. O nosso projeto é para resolver isso de uma vez por todas. Ele falou, putz, entendi e tal. Não, faz muito sentido a gente fechar isso e tal. Entende? Então, saiba jogar o cliente contra a parede. E no fundo também é quebrar uma objeção, mas é jogar ele contra a parede em algo que é importante para ele. Porque eu sei que uma coisa que empresário sofre muito é ficar treinando pessoas. Então eu já usei esse argumento direto que eu já sei que é uma dor dele. 5º ponto. Comunique-se na linguagem do cliente. Então, não vai falar de grid, tipografia, etc. Até uma coisa que o Arthur me corrigiu recentemente é que existem identidades visuais que o nosso time faz o processo da tipografia à mão. Então, eles desenham mesmo a letra e tudo mais. E eu falava isso nas apresentações. Eu falei, cara, tem marcas nossas que foram feitas desenhadas à mão, ali, a letra. E aí o Arthur falou, Thiago, para a maioria dos clientes isso não é importante. Porque ele não entende a importância disso. Eu falo, cara, escolhe qualquer letra e tá bom, vamos acelerar esse processo. Então, ou eu preciso melhorar a forma que eu falo isso. Por exemplo, olha, vocês vão ter realmente um projeto muito individualizado por conta disso. Ou eu posso falar, em vez de falar, olha, a tipografia é feita à mão, eu preciso falar, a letra do nome na sua logo é feita à mão, porque traz mais exclusividade. O seu concorrente ou outra pessoa não vai poder usar essa fonte, essa letra, porque ela é só sua. Isso é diferente. Se eu estiver vendendo para um designer, ele vai gostar disso. Agora, para o cliente final, nem sempre. Então, aprenda a se comunicar na língua do cliente. Eu já falei isso em outras aulas aqui, mas é falar a linguagem de negócio. 6º ponto, na negociação, cara, esteja tranquilo e aberto. Às vezes, aberto até uma contraproposta do cliente ou aberto a escutar um feedback do cliente. Porque isso também, alguém que está vendo de fora, tem uma percepção diferente, pode te ajudar muito a melhorar o seu processo de venda, a melhorar o seu produto. Ou até vocês conseguirem chegar num projeto que você não pensava que ia chegar dessa forma e tal. Então esteja aberto ao diálogo. E por fim, o 7º ponto é seja sincero. A negociação ela não precisa e nem pode ser uma coisa muito robotizada e muito eu contra você. Mas tem que ser eu e você em direção de um objetivo. Tem um cliente, a gente já tinha atendido ele outras vezes, e ele pediu orçamento para um site e uma plataforma. E o nosso projeto era o mais caro do que ele tinha orçado. Ele tinha orçado uns 4, 5. E ele estava inseguro, ele queria fechar com a gente, mas não fechava. E aí eu falei assim para ele, posso te ligar? Ligamos. E aí eu perguntei assim para ele, e aí, tudo bem? E tal. Eu falei, cara, o que te impede de fechar comigo agora? Por que a gente não fecha esse site agora? Ele falou assim, Thiago, o preço. Ele foi sincero, eu falei, entendi. Eu não lembro agora, isso faz 1 ano e meio mais ou menos. Eu não lembro exatamente como a gente... O que teve no meio dessa conversa. Mas ele me perguntou, falou, olha, o fulano... Ele até abriu, falou, olha, a agência 1 aqui, o fulano cobrou tanto. Era tipo, sei lá, 5 mil a menos do que a gente. Que era a proposta mais alta, mais perto da nossa. Era 5 mil mais barato. Eu falei, e aí ele falou, olha, mas ele falou que vai entregar assim. Eu falei, mas vai ser uma plataforma atualizável, vai ter isso, vai ter aquilo. Ele falou, cara, nem sei. Eu falei, então, a nossa plataforma é assim, assim, assado. Isso aqui eu tenho certeza que não vai dar problema. Esse filtro a gente faz de uma forma, etc. Fui passando muita segurança técnica para ele. E ele falou, não, realmente, Thiago, eu já entendi que com você eu não vou ter problema técnico. Se der um BO, você vai saber resolver. Eu falei, cara, aqui eu tenho uma equipe de infraestrutura e desenvolvimento que faz só isso, cara.
Esse outro cara é um freelancer. Se der um problema, ele vai ter outros 10 clientes para atender. E foi. Ele falou, não, entendi. E aí, por fim, eu falei assim, cara, vamos fechar isso aqui agora. Se você me fizer o pagamento à vista, eu te dou tanto, não sei se foi 10% de desconto e tal. Ele falou, beleza. E ele fez o Pix enquanto estava no telefone. Ele fez o Pix, caiu o Pix, falei, cara, beleza, projeto fechado, vamos dar andamento. Então, olha, eu simplesmente liguei para ele, a gente teve uma conversa franca ali, sincera, resolvi umas questões, respondi ele disso, daquilo, e a gente fechou na hora, no ato. Então, seja sincero. Isso não tem problema nenhum. Claro, você não pode ser inocente, bobo, deixar a pessoa ali também deitar e rolar em cima de você no processo. Mas você não pode ter medo também de abrir o jogo. Fala, cara, nesse preço aqui eu não posso fazer para você. Mas o que a gente pode fazer é A, B ou C. Então, minha gente, esses são alguns pontos que, sem dúvida nenhuma, vão te ajudar e muito na negociação dos seus projetos, que vão conseguir fazer você cobrar mais caro por eles e também ter mais assertividade no trato ali com o seu cliente, a ter muito mais segurança para ter esse trato aí com o cliente. Então, se você quer se aprofundar no estudo das vendas, da negociação, se você quer ter mais aulas, né? A gente tem aulas com convidados, cursos específicos para isso, lá na Escola para Designers. Então, se você quer melhorar, se isso aqui fez sentido para você, seja nosso aluno na escola, venha fazer parte dessa comunidade de designers que tem resultado de verdade. E se você quer escalar, se você quer que a gente faça isso junto com você, que nós olhemos para o seu processo comercial, para a sua proposta, analisemos, coloquemos direção, rumo, meta para o seu negócio e cresçamos juntos, nós temos a mentoria para designers, a mentoria Parabellum. Você pode fazer a aplicação para a nossa mentoria pelo link que está aqui na descrição dessa aula também. E o link também tanto para a escola ou para conversar com o nosso time de consultores ali e poder te ajudar, também está aqui na descrição desse vídeo. Beleza? E aí, como essa aula ela não está sendo ao vivo hoje, peço aí uma coisa especial para vocês. Mandem para mim um feedback lá no meu direct do Instagram, ou sua dúvida, manda lá ou no direct do Instagram, ou se quiser comenta aqui mesmo no vídeo do YouTube, para eu conseguir ter esse feedback aí de vocês dessa aula, já que a gente não está com o chat aqui em tempo real. Beleza? Minha gente, então é isso, aula 16 amarrada aqui sobre a arte de negociar, e eu espero você na próxima terça-feira para a aula 17. Valeu, grande abraço.